Então, o Davi primordial não consegue nem enxergar a vida lá de dentro. É muito aparato, quase tudo é inútil. A sua pergunta me levaria a uma resposta, se eu fosse tentar detalhar, ao almoxarifado da religião para ir jogando tudo para fora. Ó, tá vendo isso aqui? Não presta para nada, não presta para nada. É invenção humana, é outra invenção humana. Um monte de coisas que as pessoas não sabem coisa alguma, elas nascem naquele ambiente. Aí aquela maçonaria, aquela loja maçônica chamada de igreja, é como se tivesse vindo do céu, como se uma nave-mãe celestial tivesse descido jogando templos assim, ó, casinhas de Deus pela terra. Aí a pessoa já nasceu ali, cresceu ali, fica achando que foi Jesus que inventou a escola dominical, que foi Jesus obedecia regras de homilética quando ele pregava, que ele dividia o sermão conforme determinada estruturação. Ficam achando que Jesus usava a hermenêutica dos rabinos de Israel para entender os textos do Velho Testamento. Ficam achando que alguns acham que Jesus aprendeu sabedorias na Índia, viajando por lá, passando por lá, senão ele não teria dado conta de ter a sabedoria toda que teve. É muita invenção. Aí você vê as brigas, as guerras, a discussão sobre o entalhamento das talhas lá de João 2, porque aquelas talhas onde Jesus mandou botar água e transformou em vinho eram pias, eram talhas batismais, como você sabe. Algumas delas dava para colocar um homem inteiro, mergulhar um homem todo. Tinha gente que se batizava ali dentro. Todo dia chegava em casa e se batizava de novo, saía purificado. Não era um banho, era uma purificação espiritual. E ele ficava mais santificado diante de Deus. E há aqueles que fiquem, de fato, discutindo sobre o desenho da talha. Tem gente que fica discutindo sobre a moeda de César, se é de César, qual era a inscrição, que César era aquele. Ou tem outros que se dedicam a tarefas extraordinárias, como praticamente estudar a fimose de Constantino. Óbvio que não é isso, eu só estou sendo hiperbólico e exagerado para vocês verem o nível da, da perda de tempo e como tem gente se dedicando a isso. Há anos ando pelo ambiente acadêmico e às vezes vejo as pessoas com tanto orgulho me dizendo: Caio, eu estou fazendo um trabalho, a minha tese vai ser essa, essa e essa. Aí eu fico olhando aquilo. É quase sobre como a altura dos camelos nos dias de Jesus. Ai, meu Jesus, que tese importante. Obviamente, a tese não é essa. Eu não vou dizer os nomes, que é para não implicar pessoas. Mas são coisas dessa relevância, ou seja, dessa irrelevância. Então, para um cara como eu, que viva a vida cheia de Deus, do Espírito Santo, da alegria da fé, com vontade de pregar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, compartilhar a palavra, se eu pudesse, o mundo inteiro estaria me ouvindo todo dia. E você veja só o que eu trago. O que eu trago além da minha Bíblia? E mesmo a minha Bíblia eu ainda trago explicando que Jesus é a chave hermenêutica, que a Bíblia sozinha pode fazer mal.
A Bíblia, sem ter Jesus como chave interpretativa, não é, Braulio? Pode fazer Sim. mal, porque é um monte de fragmentos que, para quem não tem consciência, não faz sentido. São como estorninhos voando que não se ajuntam para fazer a face de Cristo. Nós aprendemos aqui no Papo de Graça que você entende primeiro a face de Cristo, você vê essa face, a partir dessa face você compreende os detalhes. Agora, se você for especialista em detalhes, em fragmentos, você nunca vai ter uma composição definitiva de Deus iluminando todas as coisas na face de Cristo, onde tudo fica completado. Deixa eu repetir mais uma vez, meu amigo querido. Então, para nós aqui, até a Bíblia, com os seus 69 livros, até o Novo Testamento com os seus 27, a gente não fica olhando o fragmento, a gente olha e examina tudo a partir do rosto, é a partir da face de Cristo que eu faço uma engenharia reversa. A minha leitura da Bíblia é a partir de uma hemenêutica de engenharia reversa. Primeiro eu enxergo nos evangelhos a face de Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí eu faço uma engenharia reversa para entender o Velho Testamento e o Novo Testamento. E aquilo que no Novo Testamento e no Velho Testamento servirem para o composer exato da face de Cristo, fica. O que não, em sendo aplicado, não faz a face de Cristo ou desfigura o rosto de Jesus, sai. De modo que o que fica é só o que, de fato, carrega a semelhança de Cristo Jesus. O que não carrega a semelhança do modo de Jesus viver, do modo de Jesus falar, do modo e do conteúdo do que Jesus falou e dos desafios de Jesus a aplicarmos esses conteúdos na vida, em qualquer tempo e em qualquer geração, é a única coisa que fica. Tudo mais é absolutamente dispensável, não tem nada a ver com coisa alguma, é tradição religiosa e é apenas objeto de defesa daqueles que, não tendo essa segurança na alegria do Evangelho, ficam se agarrando nessas alças da religião, tentando viajar do lado de fora da arca da salvação, ao invés de deitarem-se confortavelmente na paz que excede a todo entendimento. E aí, Braulinho, meu beijo. John, Deus te abençoe, querido. Bacana, bacana. Então, quando Paulo diz, quando algum deles ou alguém se converte, o véu lhes é retirado da face e eles enxergam. Se converte é uma afirmação de entrega de consciência absoluta a Jesus. É quando a pessoa chega e diz, Jesus é tudo. Eu vou ver a vida a partir de Jesus e só de Jesus. Jesus é meu ponto de partida, Jesus é meu ponto de vista, Jesus é meu ponto de referência, Jesus é o meu ponto de chegada. Quando alguém diz isso e Jesus se torna exclusivo, o véu é retirado, porque Moisés é retirado, porque a lei é retirada, porque as sentenças, apedrejamentos, banimentos, exílios, ostracismos, tudo isso previsto da lei é retirado. Fica só Jesus, fica só no Evangelho. É como no caso daquela mulher que ia ser apedrejada pelos homens, porque fora apanhada em flagrante adultério.
E aí eles perguntaram a Jesus, antes de apedrejá-lo, o que Jesus achava, dizendo: Moisés nos disse que tais mulheres sejam apedrejadas. Na realidade, Moisés nunca disse que eram mulheres, eram quaisquer adúlteros, homens ou mulheres. E juntos, porque ninguém adultera sozinho. Mas ali, para eles, fariseus, já 1.500, 1.600 anos, desculpem, 1.300 anos depois de Moisés, na cabeça deles, as coisas se vinculavam mais às mulheres. Eles protegiam os homens saíam correndo e eles não iam atrás, mas era a mulher que foi tirada pelada da cama, que não tinha como sair dali, que é levada nua, nua, no máximo com um lençol sobre o qual ela rolar em cima com o companheiro de adultério. Mas ela vai pelada, na vergonha já exposta perante todos daquele lugar. E os homens, antes de apedrejá-la, viram que Jesus estava ali e disseram: opa, é uma boa chance da gente constrangê-lo ou fazê-lo se contradizer. Aí eles vão e perguntam: olha, Moisés disse que tais mulheres fossem apedrejadas, tu, pois, que dizes? Enquanto Jesus desenhava na terra, escrevia na terra. E se ele estivesse escrevendo, provavelmente fosse em aramaico. A gente não sabe se era um texto ou se era só um desenho. O fato é que ele está fazendo algo no chão, na areia. E os homens lhe perguntam isso. Ele se ergue, olha para eles. E o texto diz que havia homens velhos, homens de meia idade e garotos jovens. Olha para cada um deles e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que jogue pedra. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E eles, ouvindo isso, foram se retirando, começando dos mais novos e indo até os mais velhos. E, de fato, é o contrário, começando dos mais velhos e indo até os mais novos. Os mais velhos já tinham uma acumulação maior de pecado. A consciência não aguentava mais, já tinham adulterado. Os mais novos, que eram ainda aqueles potros da santidade, eu vou jogar a pedra nele, eu vou... Mas começando dos mais velhos, e nessa escala etária, indo até os mais novos, todos se retiraram, ficando só Jesus e a mulher. Só Jesus e a mulher. Isso é ter a chance de se converter ao Senhor, quando sai todo mundo, sai Moisés, sai a lei, saem os intérpretes da lei, saem os praticantes da lei, sai todo mundo, fica só você e Jesus, aí você se converte. Quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando um deles, assim como qualquer um, de fato olhe de Jesus é tudo. Jesus é tudo. Moisés era só um servo, como diz Hebreus, trabalhando na casa como empregado. Jesus é o dono da casa. Jesus diz acerca de qualquer um que ele é maior do que Davi, ele é maior do que Moisés, ele é maior que Salomão, ele é maior que qualquer um. Ele é maior do que o templo. Ele é maior do que tudo. A Escritura serve para dar testemunho dele. Esse é o serviço dela, é testemunhar quem ele era. Não é colocá-lo num box, numa caixa. Não é para condicioná-lo. Não é para impedi-lo. Tanto é que não é para impedi-lo que ele mesmo diz o tempo todo: eu, porém, vos digo. Enquanto não se entende
a supremacia absoluta de Jesus sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre qualquer livro, sobre qualquer um e sobre qualquer coisa, a gente ainda não se converteu, de fato. A gente fica tentando abrir assim, tirar um pouquinho do véu. Ai, véu, eu estou enxergando por esse buraquinho aqui, mas ainda está com viseira na cara. Quando você se converte ao Senhor, sai tudo. Você não fica só com uma perspectiva assim, sai tudo. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus encarnado. E aí você se converte. E quando a pessoa se converte a Jesus e não à Bíblia, não a Moisés, não a nada, Moisés vira história, assim como Josué, assim como os juízes, assim como Davi, assim como os profetas, assim como os apóstolos. Os apóstolos fazem parte do fundamento, assim como os profetas fazem parte do fundamento, mas a pedra de esquina é uma só. A pedra de esquina é Jesus, é a pedra sobre a qual se constrói, é a pedra que mede tudo, que dá o parâmetro. Então, apóstolos e profetas fazem parte dessa fundação, aonde Jesus é a pedra que mede os profetas e mede os apóstolos. O apóstolo diz a palavra inspirada de Deus se ela estiver em coerência, em harmonia com Jesus. O que Jesus disse, Jesus praticou, Jesus ensinou, Jesus respirou. A mesma coisa os profetas. E o que não é como isso, sai. Porque eu só preciso mesmo é de Jesus, o resto é isso. E os apóstolos foram educadores posteriores, tentando ajudar as pessoas, no seu tempo e na sua hora, a crerem em Jesus e a viverem o mundo e a realidade possível do Evangelho na sua sociedade, mas sempre indicando princípios absolutos, para além do momento e para além daquela hora, embora naquela hora o melhor conselho que eles pudessem dar, estou falando dos apóstolos, era: dono de escravos, trate bem o seu escravo. Escravo, respeite o seu dono. Mulher, naquela sociedade machista, que as mulheres estavam revoltadas, com raiva de tudo aquilo, muitas delas, cheias de amargura contra os maridos mandões chauvinistas, ele dizia: seja submissa. E você, marido, ame, 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 porque se você amar a sua mulher, o amor do marido não faria com que houvesse nenhum exercício de submissão, seria tudo diálogo e compreensão. E assim ele vai amainando as implicações, mas o princípio está posto. Em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há liberto, não há nada disso. São todos um em Cristo. Então, meu querido amigo Tomás, quando uma pessoa entende que Jesus é esse absoluto, o véu é retirado. E aí um mundo novo começa. É como, de fato, ficar livre da cegueira ou da penumbra. Pelo véu você tem apenas penumbras. Jesus veio para fazer você enxergar completamente. É como aquela passagem lá de Marcos 7, 8, daquele cego lá em Betesda, que levaram para Jesus curar, e Jesus o tirou da cidade e o levou para um lugar à parte, passou saliva com um pouco de qualquer elemento e esfregou nos olhos do homem, passou nos olhos do homem e disse: tu vês alguma coisa? O homem abriu os olhos, aí falou: eu vejo
Eu vejo os homens, porque como árvores, eu os vejo andando. Ele via, parecia todo mundo Black Power, né? Aqueles cabelos, aquela copa, aí os caras andando para lá e para cá. Ele via Jesus e disse: você já entrou luz no teu globo ocular. Agora tem que curar teu cérebro, tua mente, porque a gente enxerga com a mente. No globo ocular tinha luz entrando, mas a mente ainda não processava. A mente ainda tinha bloqueios, impedimentos. Aí ele passa a saliva de novo nos olhos e disse: e agora? Aí os homens disseram: eu vejo tudo claramente, distingo tudo com detalhes. É uma ilustração de antes e depois. Antes, as pessoas, no máximo, o melhor que as pessoas viam era uma penumbra, eram os homens andando como árvores, como objetos ainda. A melhor luz da lei ainda objetificava o ser humano. Agora chega Jesus e diz: não, é assim. É assim. Olha agora. E o indivíduo olha e diz: agora sim. Agora a gente tem cara de gente. Isso é se converter ao Evangelho. Não a Bíblia, não a Moisés, não a este personagem, nem a soma deles, nem ao panteão judaico-cristão. Não, é se converter a Jesus e, a partir de Jesus, interpretar tudo mais, interpretar o resto. É ter Jesus como chave hermenêutica que abre todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu querido Tomás, Deus te abençoe. Muito obrigado pela pergunta, meu amigo. Obrigado ao mesmo.